Olá, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e hoje é a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro para falar de análise das demonstrações. Olha que bacana, né? Então, a gente já na aula passada começamos a falar um pouco de capital de giro, da importância da administração no curto prazo, né? Da gestão financeira de curto prazo para as organizações. Nós resolvemos o caso da empreendedora Carolina e hoje nessa aula você de novo vai me ajudar. Você vai trabalhar como se fosse um consultor, como se fosse um gestor financeiro de uma empresa e nós vamos analisar esta empresa e as suas demonstrações, para que a gente possa verificar como as demonstrações fornecem dados para que a gente tome decisões no curto prazo. Então, nós estamos ali em uma organização e eu não sei como é que está a liquidez, eu não sei como está o giro do estoque, eu não sei se nós estamos muito endividados, se nós estamos evoluindo ao longo do tempo, se o nosso ativo circulante tem aumentado e o passivo circulante tem diminuído. Também a gente pode analisar, por exemplo, será que o meu ativo, dentro de toda a composição do circulante, dentro do ativo total, está impactando na minha liquidez? Então, são todas decisões que eu tenho que tomar no dia a dia, né? Aumentar ativo, diminuir ativo, aumentar o prazo de pagamento ao fornecedor, diminuir o prazo de recebimento de clientes. E essas decisões eu tomo baseado em quê? Nessas demonstrações. Por isso que é tão importante fazer a análise das demonstrações, desses relatórios. E por isso que nós chamamos aqui as demonstrações de demonstrações financeiras. Elas são relatórios contábeis obrigatórios, tá? Mas nós vamos falar de demonstrações financeiras, porque nós vamos utilizá-las para fins financeiros, de tomada de decisão. O novo papel do contador, o novo papel do contabilista, que não vai mais simplesmente ficar ali realizando e fazendo e montando demonstração. Ele agora monta a demonstração, ele sabe tirar informações dela e ele sabe levar essas informações para o dia a dia, para a tomada de decisão, que ele precisa no escritório contábil dele, que a empresa para a qual ele fornece um serviço também necessita. Combinado? Nesse nosso segundo encontro, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, só sobre análise. Dá uma olhada comigo na nossa aula. Olha só. Análise e aplicação dos índices financeiros. Então, hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar demonstrações, balanço patrimonial e DRE. Primeira coisa, professora, por que sempre esses dois? Porque esses dois são os fundamentais para a gestão financeira, para o capital de giro, para a administração financeira de curto prazo. Fluxo de caixa é muito importante, orçamento é importante, a gente vai fazer isso. Mas, em relação à análise, tirar dados, como é que está a situação financeira da minha organização? Mais do que saber se ativo e passivo são iguais, é liquidez, endividamento, capacidade de girar o ativo, de girar o estoque, de diminuir o estoque dentro lá do meu centro de distribuição. Então, essas informações todas a gente retira de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Então, são essas duas demonstrações que nesta aula de hoje nós vamos aí utilizar para tomar decisões em duas empresas. Bacana isso, né? Bom, você tem aí o nosso resumo, dá uma olhada nele. Depois você olhe ele com bastante carinho e vamos começar então aqui a nossa aula. Hoje, a unidade 2 do nosso livro, né? O nosso livro, você vai lembrar, é o Capital de Giro e Análise das Demonstrações Financeiras. Esse é o nosso livro. Ele está disponível para você fisicamente, ele também está disponível lá no aplicativo Saber. Então, lá na unidade 2, análise e aplicação dos índices financeiros. Hoje, então, faremos análise horizontal e vertical, índices de liquidez e atividade, índices de endividamento, rentabilidade e vamos falar sobre sistema do POM, que calcula o ROA e o ROI. Então, olha quanto assunto bacana a gente tem para trabalhar nessa nossa aula de hoje, né? Bom,
A qualquer momento, qualquer dúvida que você tenha, qualquer questionamento, suas contribuições, nós estamos aqui à disposição, tá? Estou aqui, nossa tutora está ali juntinho, hoje passamos a tarde juntas. Então, qualquer dúvida que você tenha, questionamento, mande para a gente, você faz parte dessa aula. É muito importante que você realmente se posicione, para que eu saiba como é que você está, como é que está tudo na sua sala, como é que o seu tutor de sala está aí te ajudando, né? Então, hoje essa aula a gente vai construir juntos, tá combinado? Bacana isso, né? Então, agora a gente vai para o vídeo de abertura da nossa aula. Opa, só um segundinho, eu preciso finalizar isso aqui e pronto, compradas. Desculpa, eu tava fechando uma compra de ativos na Bovespa. Eu sou contador e na hora de investir acabo usando meu know-how para decidir onde aplicar. A verdade é que, seja como contador, seja como investidor, a análise das demonstrações contábeis me ajuda muito ao fornecer uma série de indicadores sobre as empresas. E é sobre esses indicadores que eu quero falar. Os indicadores econômicos e financeiros permitem uma avaliação global do desempenho da companhia. Eles funcionam como um painel de controle. Para falar sobre eles, nós vamos começar pelos indicadores de liquidez e endividamento, que avaliam o grau de comprometimento e o equilíbrio financeiro da empresa diante dos seus credores. O objetivo desses indicadores é medir a capacidade da empresa de pagar suas dívidas. Alguns exemplos são o ILC, o ILS, o ILI e o ILG. Outro fator importante na análise das demonstrações contábeis é a demonstração de fluxo de caixa, ou DFC. A DFC é uma ferramenta de análise de gestão financeira bem importante. Ela evidencia o que é entrada e o que é saída financeira. Além disso, a DFC informa sobre as alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade por um determinado período contábil, já separando essas alterações em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. As atividades operacionais são as principais geradoras de receita da empresa. As de investimento se referem à aquisição e venda de ativos, além de investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. E as de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do endividamento da companhia. Por fim, temos que conhecer o indicador chamado de DVA, sigla para Demonstração do Valor Adicionado. Valor adicionado é a diferença entre os bens e serviços vendidos pela empresa e os bens e serviços adquiridos por ela. Assim, o principal objetivo da DVA é apresentar à sociedade os valores agregados pela organização no desenvolvimento de suas atividades de forma direta ou indireta. Através dela, é possível realizar uma análise financeira setorial sobre a geração e distribuição de riquezas. Eu convidei uns colegas que vão explicar mais sobre a importância das DVAs para empresas e investidores. Vamos ver o que eles dizem? Entendemos a importância da DVA para uma empresa quando há a necessidade de analisar se a riqueza gerada e sua respectiva distribuição estão de acordo com as políticas da companhia. Este contador nos explica quais são os índices de avaliação e os efeitos sociais que o demonstrativo evidencia. Os 4 grandes blocos que a gente tem a distribuição da riqueza é os empregados, o governo e os capitais de terceiro e próprio. Nesse caso, na parte de empregados, ela consegue definir uma política de remuneração. Na parte de governo, ela é fundamental. Através da DVA, o governo consegue estipular políticas públicas. Então, quais ramos de atividade eu consigo gerar mais riqueza aonde a empresa está instalada, onde mais riqueza no sentido tributário, né, de recolhimento tributário. O governo recolhendo mais, ele consegue fazer melhores políticas sociais e atender melhor a população. E os sócios, fundamental ter isso, porque ele consegue ter esses 2 parâmetros, tanto tributário como funcionários, e criar formas de um melhor gerenciamento, né? Como a DVA é obrigatória apenas para empresas de capital aberto, o especialista explica que ela também serve para atrair investidores. É importante para o investidor, porque o investidor analisa, de fato, como que a empresa está na sociedade, como de fato a empresa está frente aos seus colaboradores, como está de fato frente aos governos e principalmente o que a gente falou da responsabilidade social, né? Os investidores hoje estão querendo adquirir empresas que têm uma responsabilidade social, empresas que têm algo a dar e algo a oferecer no meio que atuam, né?
Bom, agora você já está por dentro de alguns dos principais indicadores da análise das demonstrações contábeis. Mas eu tenho que acrescentar que a interpretação e análise desses indicadores são processos de aprendizado contínuos e vão se aperfeiçoando com a prática. Portanto, continue firme nas pesquisas. Bons estudos e até a próxima! Esse vídeo é bacana, né? A gente consegue ver aí o papel do contador, do contabilista na análise dos indicadores. Mas isso pode ser feito em qualquer tipo de empresa. Na padaria do seu Joaquim, na Chevrolet, numa escola, em um comércio, em uma indústria, não só nas SAs. Combinado? Bom, para a gente relembrar algumas coisas hoje, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro, que eu quero dizer para você que nós vamos, durante toda a aula, retomar alguns conceitos da TGA, de fundamentos da economia, da matemática financeira e da contabilidade introdutória. Você já sabe disso, né? Bom, hoje, então, nosso foco é analisar as demonstrações financeiras. E para que a gente possa fazer uma análise bacana, na verdade, a gente vai usar uma comparação. Nós vamos comparar sempre duas empresas. A Confiança Eletrônicos e a Sucesso Eletrônicos. A gente vai chamar de confiança e de sucesso. E você vai ser o meu parceiro. A todo momento eu vou chamar você a cumprir as obrigações e as funções aqui de analista. Agora, você vai ser então o analista da confiança, né? Você está todo confiante e nós vamos apresentar relatórios de comparação com a Sucesso. Então, a análise que é feita dentro de uma empresa, será que ela é diferente da análise feita por pessoas que estão fora da organização? Então, eu vou analisar a liquidez da minha empresa e alguém que está fora da empresa vai analisar a mesma liquidez. É diferente? Então, você já sabe que é a mesma, não é? Porque nós vamos fazer isso em cima do balanço, em cima do DRE, que é apresentado, que é publicado. Segunda questão, o que a gente pode avaliar e decidir a partir das demonstrações? Bom, nós vamos avaliar atividade, liquidez e endividamento das organizações, além de giros de estoque, giros do ativo. Tudo isso a gente faz através das demonstrações, correto? E por fim, o que aconteceu no passado pode ser tomado como base para decisões futuras? Nós vamos verificar durante a nossa aula que sim, que a análise desses índices, né, a liquidez, o endividamento, permite que eu verifique como era a situação da nossa empresa e se ela está evoluindo. Se o nosso ativo circulante está aumentando, se o passivo circulante está diminuindo, se nós estamos aumentando o prazo de pagamento a fornecedores, se nós estamos conseguindo fazer o nosso estoque, diminuir o tempo de permanência lá no estoque, se nós estamos girando mais vezes o nosso ativo, diminuindo o ciclo operacional. Tudo isso a gente faz, é claro, analisando uma evolução. Ora, eu pesava 80 quilos e aí comecei a tomar vitaminas, diminuí o carboidrato, eu emagreci 10 quilos em um ano. Ora, houve uma evolução. As empresas a mesma coisa. Elas estavam muito inchadas, muito enxutas e elas vão evoluindo ao longo do tempo. Essa evolução pode ser positiva ou pode ser negativa. E eu só consigo evidenciar isso através das demonstrações. É a forma mais correta de se fazer. Combinado? Nossa aula hoje é dividida em 4 momentos, né? Em 4 situações, problema onde você vai se colocar como analista das demonstrações. A gente vai começar e vamos para o nosso primeiro momento, SP1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais!
Bom, nós vamos iniciar falando da análise das demonstrações, daquela análise que é a mais fácil, que é a mais simples, porém a mais trabalhosa. Como assim? Mais fácil, mais simples e mais trabalhosa? Quando nós vamos analisar as demonstrações e fazer a análise horizontal, nós vamos olhar no tempo, através do tempo, como estávamos antes, no ano passado, retrasado, e como estamos este ano, qual é a evolução positiva ou negativa da minha organização. Pois bem, um balanço e uma DRE tem várias contas e nós fazemos a análise horizontal de conta a conta, comparando o dia de hoje com o dia de ontem, vamos dizer assim. Por isso é trabalhoso, são várias e várias contas que nós precisamos analisar. Porém, é muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum. A análise vertical é ainda mais fácil, por quê? Porque eu vou olhar especificamente para um grupo de contas. Vou olhar para o passivo circulante, vou olhar para o passivo não circulante, para o ativo circulante, vou olhar para o PL. Então, eu vou olhar especificamente um demonstrativo e uma conta dentro dele. Então, aí é ainda mais fácil, não tem segredo nenhum. Às vezes você pega lá, deixa eu dar uma olhada na análise da Ambev. E você pega aquele calhamaço, papéis e papéis, análises e análises, e você olha tudo aquilo e fala, é demais. E na verdade, a partir de hoje, você vai ver que é muito fácil, que não tem segredo nenhum, só é trabalhoso. Mas nós que trabalhamos com contabilidade, a gente está acostumado com todo esse excesso de trabalho. Ainda bem que a tecnologia, que o Excel veio aí para ajudar a gente. Bacana? Então vem para cá, nosso tema da SPU. Análise horizontal e vertical das demonstrações. Vamos retomar. Você é o analista da confiança e eu preciso que você compare o nosso concorrente, que é a Sucesso. Para fazer essa comparação, nós vamos usar então as demonstrações. Pois bem, o que essas análises apresentam para a gente? Elas apresentam a situação econômica e a situação financeira de um negócio. A apuração e a apreciação do resultado das operações do meu negócio e a solvência dos compromissos. Então, as minhas operações têm sucesso? Eu estou tendo receita e eu estou conseguindo pagar os meus compromissos em dia? Então, são essas duas situações que a gente consegue analisar através das demonstrações. Vamos começar, então. Análise vertical. Olha o nome, vertical. É como se eu olhasse de cima para baixo. É em uma linha reta. A análise vertical calcula o percentual de participação relativa de cada item do balanço e da DRE em relação ao seu grupo. Ok? Para calcular a análise vertical do balanço, nós vamos usar ou o total do ativo ou o total do passivo. E para calcularmos do DRE, a gente vai usar ou receita bruta ou receita líquida, tá? Posso usar os dois. Então, análise vertical. Como é que eu faço isso? Muito simples. Hoje, nós vamos utilizar a conta normal e a HP. Então, quem tem HP, já tire ela da mochila, porque nós vamos aqui juntos hoje construir as nossas fórmulas. Olha como é fácil fazer análise vertical. Eu vou pegar a conta que eu quero analisar e vou dividir, ou seja, saber essa conta que eu quero analisar, a participação dentro do seu total, que pode ser ou ativo ou passivo. E por que eu sempre multiplico por 100? Porque eu quero em porcentagem. O ativo aumentou 20%. No caso da análise vertical, o ativo circulante corresponde a 50% do ativo total. Por isso, nós trabalhamos com as porcentagens.
Na HP é muito fácil fazer essa conta. Eu vou colocar o valor da conta total ou do ativo e do passivo, Enter. E vou pegar aquela conta que eu quero analisar. Vou colocar o valor e porcentagem T, para saber o quê? A participação. E para fazer da demonstração de resultado do exercício, a gente pega o valor da conta e vai usar receita líquida. Se não tiver receita líquida, eu vou usar a bruta. Mesma coisa, vou multiplicar por 100. Na HP, exatamente igual. Não tem segredo. Então, a análise vertical, ela vai olhar a conta dentro da conta. Já a análise horizontal, ela faz o quê? Ela vai expressar a evolução dos itens da demonstração. É no tempo, aonde estávamos. Então, é dentro desta análise que a gente chama de temporal. E aquele valor mais antigo que eu tenho em mãos, que eu quero comparar, eu vou chamar ele de índice base. Correto? Não tem segredo nenhum também para calcular a análise horizontal. A análise horizontal é igual ao valor atual da conta. Então, 2018 em comparação com 2017. 2018 em comparação a 2016, 2015. Menos 1. Professor, eu preciso colocar o menos 1? Algumas pessoas não vão trabalhar com o menos 1. Mas você não vai conseguir chegar no valor, principalmente se a conta diminuir. Se a conta diminuir, você só vai conseguir identificar a variação na porcentagem quando coloco o menos 1. Por quê? Porque eu estou voltando no tempo. É hoje e ontem. Quando eu volto no tempo, você sabe, você precisa colocar o fator de diminuição vezes 100, porque eu quero em porcentagem. Na HP, tranquilo. Valor do ano base, Enter, valor que eu quero analisar, e a gente vai, então, fazendo passo a passo. Tem segredo? Nenhum. Combinado? Bom, você viu, então, que as fórmulas são muito simples. Se você tem a sua HP e está habitualmente usando ela, é mais fácil ainda. Mas se você quiser fazer na mão ou na calculadora, também é muito tranquilo, porque é uma fórmula muito fácil, né? Você vai pegar o valor que você quer analisar, o valor do ano anterior, subtrai e coloca a porcentagem. Vamos fazer na prática, porque fica muito mais fácil? Então, vamos resolver o problema da nossa empresa. Vem para cá resolver comigo. Então, vou colocar aqui para gente o balanço patrimonial da Confiança, um pedacinho dele, é claro, né? Se a gente fosse colocar o balanço inteiro aqui, nós ficaríamos horas. Então, peguei um pedacinho dele, peguei o ativo circulante, peguei 2017 e 2016 para a gente analisar. Então, vamos lá. Quero saber a análise horizontal, tá? Da conta ativo circulante. Então, análise horizontal da conta ativo circulante. Bom, como é que a gente faz? Eu pego o valor atual da conta. Então, estamos em 2017. Ativo circulante, 33.888. Vou pegar o valor base, o ano anterior, 27.840. 27.840. Então, vou dividir, depois tiro o 1 e transformo em porcentagem quando eu multiplico. Correto? Então, peguei os 33, dividi pelos 27.840, subtraí o 1, multipliquei por 100. A conta ativo circulante tem uma análise de 21,72%. O que isso quer dizer? Que evoluiu. A gente vê que aumentou. Era 27.840 e aumentou para 33
1.888. Aumentou em quanto? Evoluiu em quanto? Em 21,72%. Essa foi a evolução. Agora vamos fazer a análise vertical, tá? Vamos olhar a conta clientes. Análise vertical da conta clientes. Correto? Como é que eu faço mesmo a análise vertical? Eu pego 21,72, eu pego a conta 8.500 e divido pelo total da conta, 74.716, vezes 100, 11,38. Então, do total do ativo circulante, o total é 100%, não é isso? 8.500 representa deste total, deste 100%, 11,38. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma. Análise horizontal é aonde eu estou, onde estávamos, nós tivemos um aumento positivo ou negativo. No caso do ativo circulante, eu quero aumentar. No caso do passivo, eu quero diminuir. Então, a análise horizontal é olhar para o passado. A análise vertical é, pego a minha cesta de ativo, a minha cesta de passivo ou a minha cesta de PL e eu vou olhar os números ali dentro. Daquele total que tem na bacia, eu tiro um pedaço. Quanto é esse pedaço? Segredo nenhum. Bacana? Vamos continuar fazendo mais um pouquinho. Então, agora, nós vamos fazer do DRE, da demonstração de resultado do exercício. Vamos lá. A gente vai fazer aqui a análise horizontal do lucro bruto. Só voltar aqui que eu jantei. Análise horizontal do lucro bruto. Quando a gente trabalha com DRE, nós vamos trabalhar dentro da conta na análise horizontal. Lucro bruto de 2017, lucro bruto de 2016. Então, valor atual da conta para analisarmos a evolução de um ano para o outro. Menos 1, multiplico por 100. Então, 45,52. Ou seja, o ano passado, em 2016, nós tivemos um lucro bruto de R$22 mil. E este ano, o nosso lucro está em 12.109. Então, nós já sabemos que caiu quase pela metade. Só de olhar a gente já sabe. Mas quanto? Diminuiu em 45,52. Se eu não coloco este número 1, nós não vamos conseguir descobrir que houve esta diminuição. Correto? Pois bem, agora a análise vertical. Nós vamos pegar o valor da conta que eu quero analisar, nós vamos analisar despesa com vendas agora. E vou pegar a receita. Qual receita? Aquela que está disponível. A receita operacional, a receita bruta, a receita líquida, aquela que está disponível, ok? Bom, então, vendas, R$ 4.738. Receita operacional, R$ 47.303. Quanto que isso representa disso? Correto? 10,02. Ou seja, do total do 100%, quanto é R$ 4.738? 10%. Algum segredo? Nenhum. Muito, muito fácil. Não é isso? Então, nós fizemos a análise o quê? Da confiança. Pegamos
análise da confiança do balanço e da demonstração de resultado do exercício. Por que que é trabalhoso? Porque eu preciso fazer de todos os itens, de todos os disponíveis, de todo o passivo, do circulante, do passivo, do PL, conta a conta. Por isso que é trabalhoso. Mas se você pega e coloca isso no Excel, transforma numa fórmula, é quase que automático, não tem muito segredo. Agora, além de fazer da confiança, era preciso fazer também da sucesso, que é o momento que a gente vai fazer a comparação. Vamos dar uma olhada? Então, a demonstração de resultado foi o demonstrativo que eu escolhi para ficar mais fácil para a gente. E eu vou pegar só um pedacinho dele. Peguei este pedacinho, tá? Da receita, onde tem custo, lucro, né? Fiz um resumo para que a gente possa, então, fazer os cálculos. Eu quero a análise horizontal das despesas operacionais. Análise horizontal da despesa operacional. E quero análise vertical dos honorários dos administradores. Correto? Então, nós vamos pegar lá, despesa operacional, R$ 11.389, que é o valor atual da conta. E vou pegar o valor do ano anterior, que é o ano base, R$ 8.226. Eu vou diminuir porque é análise horizontal e multiplicar por 100. 38,45%. Então, as nossas despesas operacionais, o que aconteceram? Você verifica que elas aumentaram. Elas correspondiam a 8.000 e agora correspondem a 11.000. Mas que aumento foi esse? De 38,45%. E agora a análise vertical dos honorários dos administradores. Pois bem, nós temos honorários de R$ 5.780 e a nossa receita de R$ 54.875. Quanto é que 5.000 representa dos 100% de 54.875? Então, eu coloco o valor da conta, 5.780, né? Pego a conta e coloco, divido pela receita e multiplico por 100. Então, nós vamos descobrir que é 10,53. Então, 54.875 é 100% e 5.780 corresponde a 10,53%. Dificuldade? Nenhuma, não é? Então, sempre que você precisar fazer análise vertical, você vai olhar dentro da conta e análise horizontal, olha para o passado. E sempre que olhar para o passado, já lembra que tem que fazer o quê? -1. Está olhando para trás, está dando um passo para trás. Por isso, nunca se esqueça do -1. Muitas pessoas acabam esquecendo e não conseguem fazer esse levantamento de que a conta enxugou, diminuiu, teve uma retração. Combinado? Olha quanta coisa você fez aí, trabalhando na confiança e comparando de olho no sucesso. Mas eu tenho ainda mais desafios para você. Então, a gente vai agora para a SP2. Vamos lá. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Quando nós estamos administrando o curto prazo, o dia a dia,
A gestão financeira do agora, que foi planejada, que foi pensada, que fizemos orçamento de caixa, fizemos todo o orçamento, foi planejado, mas agora nós estamos no dia a dia. E no dia a dia, os donos da organização, quem trabalha na produção, no marketing, os acionistas, todo mundo da organização quer, na verdade, saber como é que está a nossa liquidez. O que é isso? Saber como é que está a nossa liquidez. Nós temos condições de pagar as nossas contas em dia. Mais do que isso, quanto que eu tenho disponível para pagar as minhas contas? Eu tenho capital de giro. O meu capital de giro, que é o meu ativo circulante, paga o passivo circulante, paga as minhas contas. Mas eu posso gastar tudo e não sobrar nada? Não. Tem que sobrar uma liquidez, uma folga, dinheiro a mais, esse recurso sobrando. Esse recurso sobrando é a liquidez, é a folga. E eu vou verificar se uma empresa tem essa folga calculando os índices de liquidez e de atividade. Vamos para o nosso tema 2? Vem para cá. Olha só. Índices de liquidez e atividade. Você continua sendo meu parceiro, analista da confiança. E a sua tarefa agora vai ser calcular esses índices. Vamos começar. Primeiro, liquidez corrente. Olha o nome, liquidez corrente. É o que está concorrendo, que está circulando dentro da organização. É aquilo que mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações no curto prazo. É isso que a liquidez corrente vai medir para a gente. Como é que eu calculo liquidez corrente? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Se eu descobrir um valor maior que 1 de índice, isso quer dizer que a empresa tem folga. Se for igual a 1, nós temos passivo e ativo iguais. E se eu descobrir um valor menor que 1, quer dizer que o meu passivo é maior que o meu ativo. Ou seja, nós não temos liquidez. Além da liquidez corrente, nós temos a liquidez seca. Você já sabe o que é a liquidez seca, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Eu cheguei lá na empresa e eu quero saber a liquidez corrente. Nossa empresa tem dinheiro, tem condição de sobra para pagar as nossas obrigações? Liquidez corrente. Bacana. Mas se eu chegar aqui agora na confiança e falar assim, cadê o dinheiro disponível para pagar as obrigações? Você pode ir lá pegar, por exemplo, um DVD, ou pegar o nosso estoque da nossa empresa e pagar com esse estoque o cliente, o fornecedor, os impostos? Você não pode. O estoque tem que ser transformado ainda em ativo, em dinheiro, em recurso. Por isso que, além da liquidez corrente, a gente calcula a liquidez seca, que é o impacto. Quanto é que tem agora disponível, totalmente disponível, tirando aquilo que não está tão disponível assim. Então, liquidez seca. Tira o estoque de jogada, tira tudo aquilo que não é dinheiro rápido. Vamos lá? Vem para cá de novo, então. Liquidez seca. É uma medida rigorosa para a variação da liquidez. Indica quanto a empresa tem de recursos circulantes sem vender os estoques para cumprir com as suas obrigações de curto prazo. É muito fácil. Ativo circulante, menos estoque, tudo isso dividido pelo passivo circulante. A interpretação exatamente a mesma. Maior que 1 tem folga, igual a 1 temos uma situação de neutralidade e uma liquidez menor que 1 não temos dinheiro suficiente para pagar as nossas contas. Então, esses são os dois principais. Além disso, nós precisamos muito medir os índices de atividade. Esses são essenciais para alguns tipos de empresa. O que esses índices de atividade fazem? Eles medem o que a gente chama de ciclo operacional. Eles vão avaliar, grifem a velocidade com que as contas são convertidas em vendas ou caixa. Avalia a velocidade, velocidade com que as contas viram
vendas e viram caixa. Vamos lembrar que uma empresa tem um ciclo operacional, é um tempo. Que tempo é esse? Comprei matéria-prima ficou guardada, estocada, virou produto, vendi. Depois que eu vendo, eu pago o fornecedor. Dali um tempo, o cliente me paga. Quando o cliente me paga, acabou aquele ciclo operacional específico. Ou qualquer outra coisa, por exemplo, pagar o fornecedor depois que receber do cliente. Também pode ser que lá termine o ciclo operacional. Dentro desse ciclo operacional, então, acontecem muitas coisas. O índice de atividade, ele vai dentro desse ciclo operacional e vai tirar informações. As coisas que estão acontecendo ali, quanto tempo dura cada coisa dessa para virar dinheiro no bolso da empresa? Vamos dar uma olhada? Olha que bacana. Então, giro de estoque e prazo médio de estocagem. O giro de estoque faz o quê? Ele mede a atividade ou liquidez do estoque de uma empresa. Nós vamos calcular giro de estoque sendo igual ao custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. E o prazo médio de estocagem, que indica o quê? O tempo médio para a renovação dos estoques. Estoque médio dividido pelo custo da mercadoria vendida vezes 360 dias do ano. Por isso que é dias. Além disso, nós vamos trabalhar com prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Quanto tempo demora para que eu receba do meu cliente, que eu calculo? Contas a receber dos clientes dividido pelas vendas anuais. Ah lá de novo, multiplicado por 360, porque são 360 dias no ano. E prazo médio de pagamento. Quanto tempo eu demoro para pagar os meus fornecedores? Então, todas as duplicatas que eu tenho a pagar, quantas compras eu fiz para esses fornecedores e 360. Para saber de novo em dias como é que a gente faz isso. E tem uma outra conta, um outro índice fundamental, que é o giro do ativo. Nós estamos falando de capital de giro, nós estamos falando de gestão de curto prazo, então, giro do ativo. Que indica o quê? A eficiência na utilização dos nossos ativos para gerar vendas. Mede quanto tempo a empresa demora para conseguir aí girar o seu ativo. Giro do ativo é igual a vendas dividido pelo ativo total. Bom, então, olha quantos índices nós temos para calcular. Todos eles mostram o quê? Retrato da empresa naquele momento. Tem dinheiro sobrando? O dinheiro está faltando? O estoque não está parado? O estoque está girando? O nosso capital de giro está sendo usado de boa maneira dentro daquele ciclo operacional? Tudo isso a gente vai levar para dentro de uma demonstração de resultado do exercício, para dentro de um balanço patrimonial e vai tirar as informações que já estão disponíveis para a gente. Bacana? Vamos então ajudar a nossa empresa parceira, a confiança e ficar de olho no sucesso. Vamos resolver o problema? Olha só. Nós então temos o balanço patrimonial da Sucesso, que é a nossa concorrente, que é onde eu estou de olho, e a demonstração. Só um pedaço, um resumo para ficar mais fácil para a gente calcular. Você tem ela inteirinha aí para você disponível no seu livro. Bem? Aqui é só o nosso resumo. Então, vamos com esses dados do balanço e da demonstração fazer os nossos primeiros cálculos. Liquidez corrente. Pois bem, como é que eu calculo liquidez corrente? Eu pego o ativo circulante e divido pelo passivo circulante. De 2016, 19.058 dividido por 19.628, 0,97. Lembra que pode ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1? Menor que 1 quer dizer o quê? Que a empresa não tem liquidez. 2017, 23.256, 25.290, 0,92. De novo,
menor que 1. A nossa concorrente, na verdade, não está numa situação muito bacana. Ela não está conseguindo pagar as suas obrigações de curto prazo, né? Ela não tem liquidez. Além da liquidez corrente, nós temos que calcular a liquidez seca. O que é a liquidez seca? É quando eu tiro o estoque da jogada. Então, eu vou trabalhar com um ativo circulante, vou tirar o estoque e vou ver a nossa capacidade de pagar as obrigações, no caso da nossa concorrente. 2016, então, R$ 19.058 menos 6.258 dividido por 19.628, 0,65. Ou seja, liquidez seca muito perigosa. E para 2017, liquidez de 0,44. Essa organização não tem liquidez, ela não tem ativo suficiente para pagar as suas obrigações. Quando tira o estoque, a situação fica muito pior. Então, é uma situação complicada. Além disso, também pedi que você calculasse aí o giro do estoque. Quantas vezes o nosso estoque está girando? Como é que eu calculo mesmo isso? É muito fácil. Custo da mercadoria vendida dividido pelo estoque. Então, eu vou lá na minha demonstração. Aqui está X0, minha caneta. X0, na verdade, é o nosso 2016 e X1 é o nosso 2017, correto? Dá uma arrumadinha aí. Bom, então, qual é o custo da mercadoria vendida lá em 2016? R$ 25.230. Vou dividir isso pelo estoque. 6.258, 4,03. Ou seja, o nosso estoque girou 4 vezes. Em 2017, custo da mercadoria vendida, 40.828. E o valor do estoque, 12.048. Então, 40.828 reais dividido por 12.048 reais igual a 3,39. Então, o nosso estoque girou 4 vezes em 2016 e um pouquinho mais do que 3 vezes em 2017. Além disso, nós também tínhamos que calcular o nosso prazo médio de estocagem. Não é isso? O que é o prazo médio de estocagem? É o tempo em dias para renovação do estoque, que nós sempre vamos calcular de um ano para o outro. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular o nosso estoque médio. O que é o estoque médio? Pego o estoque de um ano e de outro ano, somo e divido por 2, porque são 2 anos. De 2016, tínhamos 6.000 em estoque, 2017, 12.000 em estoque. Somo os 2 e divido por 2, porque são 2 anos. Pelo custo da mercadoria vendida, eu estou analisando, então o estoque médio vai ser deste ano, 40.828. Multiplico pelos 360 dias do ano, 80 dias. É o tempo que o nosso estoque demora para ser renovado. Então, estou lá na minha empresa, dentro do meu ciclo operacional, estou produzindo. A cada 80 dias eu tenho um estoque renovado na organização. Correto? Muito bem. Temos mais alguns dados para calcular. Então, volta para cá comigo. Além do prazo médio de estocagem, nós vamos calcular o giro do ativo. Então, quantas vezes o ativo está circulando, né, girando dentro da organização? Esse é muito fácil. Vendas dividido pelo ativo total. Então,
Em 2016, R$ 31.535. Ativo total de 2016, R$ 42.171. Então, 31.000 dividido por 42,075. Então, não chegou a girar nenhuma vez. E em 2017, nossa receita foi de R$ 54.875. O nosso ativo foi de 46.904, não estou falando do nosso, mas é do nosso concorrente, da empresa Sucesso. Então, vendas dividido pelo ativo total, 1,17. Então, em 2016 não chegou a girar nenhuma vez e em 2017 girou um pouquinho mais do que uma vez. Então, eu vou pegar todos esses cálculos que nós fizemos, né? Giro de estoque, giro do ativo, liquidez, atividade, e vou reunir todos em uma tabela para apresentar para as pessoas da empresa, para os sócios, para a diretoria. E foi isso que você fez. Você foi lá e montou uma tabelinha dessa, dá uma olhada. Pegou todos os índices lá da Sucesso, que é a nossa concorrente, e diz, olha, esta é a situação da nossa concorrente. Ela não tinha liquidez o ano passado e nem este ano. Tirando os estoques, então, a sua liquidez seca é muito perigosa. Seu estoque tem girado em torno de 3 a 4 vezes. O estoque deles fica muito tempo parado e o ativo quase não gira. Então, eu acredito que se nós estivermos em uma boa situação, que a gente não precisa se preocupar muito, não. Porque a situação da nossa concorrente é realmente muito perigosa. Então, é para isso que servem esses cálculos. Para verificar como é que está a minha empresa e como é que está a concorrência. Para a gente ter uma base e poder enfrentar o mercado. Combinado? Você continua sendo meu analista e agora a gente vai para a SP3. Vamos lá. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! No nosso dia a dia, né, do contador, do gestor financeiro, nós estamos calculando índices e verificando como é que está a situação da nossa organização. E uma situação que compromete muito é o endividamento. Quanto nós devemos a terceiros? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vem para cá. Nosso tema, índices de endividamento. Bom, você é o analista da confiança da nossa empresa e nós queremos saber como está o desempenho da concorrente, da nossa concorrente, que é a Sucesso. Para isso, então, nós vamos calcular agora o índice de endividamento, ou seja, a relação do nosso capital em relação ao capital de terceiros. Relação do nosso capital com o capital de terceiros. Quais são as contas que nós fazemos? Bom, nós analisamos o índice de relação de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Ele mede o quê? O endividamento da empresa em relação ao seu capital próprio. Então, participação do capital de terceiros é igual a passivo, o circulante mais o não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Então, quanto eu tenho, quanto é meu e quanto dos outros eu tenho na organização. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer o seguinte, anote aí. Para cada R$1
de capital próprio, a empresa tem quanto de recurso de terceiros investido nela. Então, é o contrário do que está aqui. Além desta medição que a gente faz, uma outra muito importante é o capital de terceiros em relação só ao passivo, tá? Então, a gente não vai colocar o nosso PL aqui, ok? É o passivo total. Nós vamos calcular relação de capital de terceiros sobre o passivo total é igual ao passivo, o circulante e o não circulante, em relação ao passivo total. De cada R$1 de recursos dentro da empresa, incluindo o nosso capital, quanto é que nós devemos a terceiros. Bacana? Além de endividamento, eu também vou calcular a rentabilidade. Não só endividamento. Como é que está a nossa margem de lucro? Como é que está a nossa rentabilidade? Não é? Nós temos uma evolução, nós estamos dando lucro ao nosso acionista e a gente calcula isso calculando margem de lucro. Bruto, operacional e líquido. São 3 fórmulas muito simples. Margem de lucro bruto ou margem bruta, a margem de lucro operacional e a margem de lucro líquida. As fórmulas, a gente vê, são bem simples. Além disso, eu também quero medir retorno. Eu estou aplicando dinheiro na empresa, nós estamos tendo retorno? Então, nós vamos calcular o retorno sobre o ativo, que é o ROA, o retorno sobre o capital próprio, o ROI, e a relação de preço de mercado por ação. São 3 índices que medem o quê? O retorno da minha organização. Então, nós calculamos o retorno sobre o ativo é igual a lucro dividido pelo ativo total. O capital próprio é o lucro líquido e o patrimônio líquido, porque nós estamos calculando o retorno, o nosso lucro líquido. E preço da mercado por ação ordinária e o lucro por ação. Então, além disso tudo que a gente calculou, né, desses índices, eu quero saber, eu estou colocando dinheiro lá na empresa, estou colocando dinheiro na empresa, os acionistas estão colocando dinheiro na empresa, nós estamos tendo retorno? Quanto é que está o lucro por ação? De cada 100 mil reais que eu coloco na empresa, além dos 100 mil reais, quantos por cento tem voltado para a nossa organização? Quanto tempo demora para isso tudo acontecer? Além disso, algumas empresas têm esse retorno, mas elas estão devendo muito. Então, nós vamos calcular o quê? O retorno e o endividamento. E é essa relação, é olhar para essas duas coisas que dá uma análise para mim da situação da empresa. No nosso caso, a gente vai calcular do concorrente. Porque eu quero saber se eu posso continuar investindo na minha empresa, porque o concorrente parece que não está muito bem das pernas. Vamos lá, então? Resolvendo a situação, problema. Aqui tem aquele balanço da sucesso. Você tem ele disponível aí para você. É em cima destas informações que nós vamos fazer os nossos cálculos. Primeiro cálculo que nós vamos fazer é o retorno sobre o capital próprio. Então, tem algum segredo? Nenhum. Eu vou pegar os valores do passivo circulante, os valores do passivo não circulante, vou somar e vou dividir pelo patrimônio líquido. Em 2016, 1,24. Para 2017, passivo circulante, não circulante, somei e dividi pelo PL, 17.058, 1,75. Correto? Bom, isso quer dizer o quê? Que em 2016, para cada R$1 de capital próprio,
nós utilizamos 1,24 de terceiro. E em 2017 subiu para 1,75. Então, na verdade, a nossa concorrente está mais endividada ainda. Também era preciso fazer a tabela dessa relação sobre o passivo total. Então, mesma coisa. Pego o circulante, o não circulante e agora o passivo total. É o passivo mais o PL. 2016, 0,55. Circulante de 2017, não circulante e o passivo total. O passivo mais o PL, 0,64. Então, a nossa amiga Sucesso tem esta situação. Em 2016, ela tinha uma proporção de 55,40% e passou para 63,23%. Então, ela aumentou muito de um ano para o outro. Além disso, nós precisávamos, então, fazer a nossa tabela de passivo oneroso e não oneroso. Então, vou pegar todo o passivo da Sucesso e vou colocar aqui o não oneroso. O que é o não oneroso? É o passivo sem encargos financeiros. Salário, fornecedor. E vou colocar o oneroso. O que é o oneroso? Aqueles que custam mensalmente juros e encargos bancários. Financiamentos e empréstimos. Somei todo o não oneroso, somei todo o oneroso. Tenho, então, a tabela de quanto é que deve de juros a nossa concorrente. Fazendo uma análise mais apurada, ela está numa situação realmente difícil, não é isso? Vou pegar o oneroso, aquilo que ela deve de juros em relação ao passivo total. 36,24. Então, do total que ela deve, 36 tem juros e encargos. E em 2017, ela conseguiu diminuir um pouco. Ela tem R$ 9.265 de oneroso, de passivo que tem juros, mas ela tem um passivo aí de 29.846. Então, é uma relação que ficou um pouquinho melhor. Ou seja, em 2016, era de 36,24 do passivo e em 2017 passou a 31,04. Então, essa menor participação de dívidas com juros pode gerar aí alguns reflexos, né? Alguns efeitos que a gente chama de positivo. É claro, diminuir um pouco essa relação do oneroso, de quanto eu tenho de dinheiro dos bancos, de empréstimos, de financiamentos dentro da organização. E isso impacta muito. E eu, estando na empresa Confiança e olhando para Sucesso e verificando que ela deve muito a bancos, que ela paga muitos encargos, muitos juros, isso vem corroborar, vem comprovar o quê? Que ela realmente está numa situação de dificuldade. Estou ficando com dó já da Sucesso. Ela não tem liquidez corrente, não tem liquidez seca, o seu estoque quase não gira, o ativo está girando muito pouco e agora devendo? Bom, é uma situação perigosa. Bacana? Quanta coisa a gente fez, mas a gente ainda tem mais um desafio. Por isso a gente vai agora para a SP4. Vamos lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! O gestor financeiro, no dia a dia,
No trabalho dele da administração financeira de curto prazo, ele faz então uma série de levantamentos de liquidez, de endividamento e de rentabilidade. Quando nós trabalhamos numa grande empresa, numa SA, numa sociedade anônima, numa sociedade por ações, essa verificação, essa análise é constante, é diária. O nosso computador não para, ele está a todo momento ali apontando índices, o nosso e o do nosso concorrente. Incansavelmente é o trabalho do analista das demonstrações, do analista desses dados. Essas SAs, elas utilizam muito o que a gente chama de análise do POM, que é uma análise macro, é uma análise do maior, é uma análise que mostra uma foto instantânea. Lembra das Polaroids? Que sai a foto na hora? É isso que o do POM mostra. Naquele exato momento, a situação ali de rentabilidade, de retorno de uma organização, através do que a gente chama de reunião de todos os dados contábeis e financeiros. Eu pego o balanço, eu pego a DRE, eu junto tudo isso e eu extraio a informação de rentabilidade e retorno. Para isso, a gente faz então a análise do POM. Olha que bacana, dá uma olhada comigo. Resumo de índices e o sistema do POM de análise. Bom, você continua sendo o nosso analista da confiança e agora a gente vai fazer uma grande análise, uma grande situação de toda a nossa história. Bom, quando a gente fala de resumo dos índices, né, nós estamos falando o quê? De todos os índices que nós calculamos até agora. De retorno, de receita, de investimento, de liquidez e de endividamento. Esse resumo de índices tende a abordar todos os aspectos de um negócio para a gente poder isolar as principais áreas de responsabilidade. A gente consegue olhar, o problema está na administração do ativo, do passivo, o nosso processo produtivo, estamos demorando muito para receber do nosso cliente, a gente paga o fornecedor muito adiantado. É isso que esse resumo de índices mostra para nós. E aliado a esses índices, a empresa vai utilizar, quando é uma grande empresa, quando é uma SA, o sistema do POM de análise. Esse sistema ele é utilizado para analisar as demonstrações de uma empresa e avaliar a sua situação financeira, que é o que os índices fazem. Mas aqui é uma coisa só. É um sistema que reúne a DRE e o balanço em duas medidas que a gente chama de rentabilidade. Duas medidas de rentabilidade. Que medidas são essas? O retorno sobre o ativo total, ROA, e o retorno sobre o capital próprio, ROI. Bom, esse sistema do POM, então, permite que a gente possa saber o retorno, quanto sobre o ativo total. Então, eu tenho lá o meu passivo, que é de onde vem o dinheiro e eu aplico aonde? No meu ativo. Eu estou aplicando dinheiro aqui. Qual é o retorno que eu tenho? Qual é o retorno que eu tenho por aplicar todo o meu dinheiro, os acionistas, todo mundo colocar o dinheiro lá no ativo? Então, eu calculo isso através do ROA. Além disso, nós também vamos calcular o retorno sobre o capital próprio. Eu estou colocando o dinheiro na empresa. Qual é o dinheiro sobre todo o valor colocado? A forma mais fácil de fazer isso é pegar o lucro da empresa, que é o retorno, e dividir pelo total do ativo, tudo aquilo que eu investi na organização. E o retorno sobre o capital, eu vou pegar o lucro e o patrimônio, aquilo que eu realmente investi. Então, não tem segredo nenhum calcular do POM, nem descobrir retorno do ativo e retorno do capital próprio. Como que a gente faz isso? Então, eu vou pegar lá a demonstração de resultado do exercício e vou pegar o balanço patrimonial. Eu tiro algumas informações da DRE.
eu tiro o lucro líquido, eu tiro vendas e descubro a margem líquida. Do balanço, pego vendas e o meu ativo e descubro, lembra o quê? O giro do ativo, que a gente já aprendeu a calcular. E pego o nosso passivo e o nosso patrimônio e acho o nosso multiplicador, que nós também já aprendemos a calcular. Bom, margem líquida e giro do ativo fornece o quê? O retorno sobre o ativo total. Esse retorno e a alavancagem, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, parece uma coisa complicada, mas através dessa figura a gente vê que é muito fácil, não é? Não tem segredo praticamente nenhum. Por que que não tem segredo? Porque todas as informações que a gente precisa estão lá no balanço. O segredo é fazer um bom balanço. Então, eu vou lá no balanço, eu pego as informações e faço uma conta rápida na calculadora. Ou o meu Excel, o meu computador está toda hora fazendo isso para as SAs. Por isso que é tão rápido e tão ágil. Porque não tem segredo. O segredo é o antes. É uma boa demonstração, é uma boa elaboração. Então, vamos fazer essas duas medidas de rentabilidade? Olha como é fácil. Vem para cá. Então, a nossa missão era analisar as demonstrações. Então, vou pegar o balanço patrimonial da Sucesso, que você tem aí na sua mão, está disponível para você, e a demonstração de resultado do exercício. Olha quanta informação. Bom, nós já calculamos todos os índices. Nós calculamos liquidez corrente, nós calculamos liquidez seca, giro do estoque, giro do ativo, o endividamento, rentabilidade, margem de lucro e margem de lucro líquido. Olha quanta coisa a gente fez. Parece que não é nada, mas colocando na tabela é um monte de coisa. E agora o que é que eu quero saber? Eu quero saber a rentabilidade. Como é que eu chego nesse valor? Muito tranquilo. Vou pegar o lucro líquido lá do meu DRE, vou pegar o meu ativo total do meu balanço, então lucro 4.352 em 2016, vamos lembrar que é negativo, o meu ativo total de 42.171, retorno de 10,32. Então, vamos lembrar só que ele é negativo, tá? Vamos voltar lá para você dar uma olhada? Olha só. Então, o resultado, não é isso? E o ativo, tá? O nosso ativo. Muito bem. Então, calculei o nosso ROA. E a ROI? Vou pegar o lucro líquido, estou fazendo aqui de 2016 de novo. Então, aquele valor negativo, o nosso lucro líquido foi de menos 4.352. Vou pegar o PL, 18.808, divido 23,14. 23,14. E depois você vai fazer isso para 2017. E a gente viu realmente que não tem segredo nenhum. Que é fácil fazer isso, né? Às vezes a gente pega esses índices, essas tabelas, dá uma olhada e pensa, meu Deus, é tão assustador, eu não vou aprender a fazer isso. E, na verdade, o mais difícil você faz é a elaboração da demonstração. A demonstração está ali para você. Você tem a fórmula, pega o valor e apresenta o resultado do seu concorrente, da sua empresa, até mesmo da sua conta pessoal. Como é que está a sua rentabilidade? Você ganha 5 mil por mês, está conseguindo aplicar quanto na poupança? Está conseguindo aplicar quanto no banco? Como é que está o seu futuro? Seu salário está rendendo pelo menos 5%? Precisa pensar nisso também, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu deixo para você um abraço bem apertado. Semana que vem a gente volta, hein? Para falar de capital de giro e análise das demonstrações. Tchau!